no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas, o nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Então tá, né? Começando mais um Telas Latinas aqui no Adjuntos Podcast Coletivo. Hoje é o 10º Telas Latinas. Quem diria, hein, Carol e Paulinho? Chegamos a 10. Esse projeto lindo, eu já não tenho adjetivos, já disse isso no último programa, eu vou revisar todos, vou começar a repetir alguns. Esse projeto aí que a Carol Bauman e o Paulo Vaini tiveram essa ideia muito legal de fazer esse coletivo de podcasts, né? Então dá o joinha lá, sigam a gente no Adjuntos Podcast Coletivo, no YouTube e no Spotify. O Adjuntos Podcast Coletivo tem a produção então do Paulo Vaini, da Carol Bauman, além da qualidade aí do André Martins, que ele faz as nossas vinhetas, os cards. Aliás, o card dessa semana que eu vi era um que falava exatamente disso, né? O que é esse conjunto de podcasts, né? O podcast coletivo. E o André também tem o Ex-Poemas e as microcrônicas que vocês podem conferir aqui no nosso canal no Adjuntos. E além de tudo isso, nós temos além, né, aqui do Telas Latinas, também vocês podem ver o Fio da Sina, que é apresentado pelos músicos Santiago Neto e o Quindim, e também o programa Rua da Margem, apresentado pelo jornalista Paulo César Teixeira. Então esse conjunto, né, que faz parte dessa família do podcast coletivo Adjuntos. Novos conteúdos todas as quintas-feiras. E hoje eu tenho, então, o prazer de receber o Álvaro Rosa Costa. Bem-vindo, Álvaro. O prazer é todo meu. Que bom tu ter aceito. Obrigado pela presença. Imagina. Vamos apresentar aqui pro nosso público, então. O Álvaro é ator, dublador, cantor, compositor e produtor. Ele se formou em artes visuais pela URGS, mas se direcionou aí para música e para as artes cênicas. O trabalho tem tido um reconhecimento amplo aí da crítica, vem recebendo muitos prêmios. Ele participa desde 2008 como ator, compositor e diretor de cena sonora da companhia Incommodity. Aliás, a Incommodity é Incomodote, deixa eu falar com calma. É uma companhia aí de amigas e amigos queridos e queridas, né? Em 2017, o Álvaro foi convidado pela Camila Bauer, outra queridona, diretora de teatro, grande Camila. Então, ele foi convidado para fazer parte do time de criadores do Projeto Gompa, que é um coletivo de teatro experimental que já recebeu uma série de premiações. Eu vou resumir bastante aqui o currículo do Álvaro, porque o Álvaro é um multiartista, assim, multitalentoso, e nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Ele participou de filmes muito importantes produzidos aqui no estado, como Neto Perde Sua Alma, Neto e o Domador de Cavalos, ambos esses do Tabajara Ruas. Ainda Somos os Mesmos, do Paulo Nascimento, Paulo que já esteve conosco aqui no Telas Latinas. E, aliás, a gente falou sobre o Ainda Somos os Mesmos, né? Tá lindo o filme, parabéns pela tua participação, Álvaro, e pela tua atuação. Na televisão, além de comerciais, o Álvaro atuou nas séries Caixa Preta, na Prime Box Brasil, o Fora de Quadro, no Canal Brasil, a série Horizonte B, da TVE e Netflix, Necrópolis, Prime Box Brasil, entre outras. Em 2021, vamos chegar nos prêmios mais recentes, assim, né? Ele recebeu na Mostra Gaúcha de Curtas o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema nas categorias de Produção Executiva, como coprodutor por Era Uma Vez Uma Princesa, da Lisiane Cohen, né? A direção dela, e também o prêmio de melhor ator pelo curta Rufus, de Eduardo Reis. Eu tava lá nessa mostra, parabéns pelas premiações. Álvaro, então vou repetir o começo, obrigado pela tua presença. E a primeira pergunta é assim, ó, pelo currículo, pela trajetória, tu é um multiartista, assim. De onde é que veio essa paixão pela arte? Como é que começa? Teve um início, teve algo na infância que te encantou? Eu tô com a camiseta do Lupicínio Rodrigues, pra quem tá só nos ouvindo, eu vim com a camiseta do Lupicínio porque o Álvaro faz aí também o Lupicínio Rodrigues em 2 espetáculos, né? Musicais e no teatro. Mas assim, de onde é que vem essa tua paixão, Álvaro? Eu acho que ultimamente eu tenho descoberto, assim, que é uma maneira de eu me acalmar, na verdade. Porque eu sou muito agitado. Eu sempre fui muito agitado, né? Desde pequeno. Fazendo uma dobradinha, né? Tu com a camisa do Lupicínio e eu com a do Basquiat. Somos agitados, Álvaro. Somos agitados. E eu desde pequeno, na verdade, porque assim, a minha família, meu avô era zelador do Teatro São Pedro, então a gente morava lá dentro. E no Teatro São Pedro foi o primeiro lugar onde se hospedou, né? Onde abrigou o CDE, que é Centro de Desenvolvimento da Expressão, chamada antigamente de Escolinhas de Arte, que foi uma ideia de um artista carioca, Augusto Rodrigues, né? E o primeiro lugar foi lá no Teatro São Pedro, então eu pequenininho morava lá e eu frequentava aquela escola, a gente fazia desenho, cerâmica
cerâmica não, claro, era muito pequeno, mas fazia desenho e eu acompanhei, eu participei quando com 12 anos eu comecei a fazer entalhe em madeira e acabei entrando daí na faculdade. Então eu acho que veio já desse ambiente que eu nasci, né, essa proximidade. Eu acho que essa proximidade com a arte me propiciou, assim, esse desenvolvimento do trabalho, né? E foi bem, como eu digo assim, estranho e legal perceber que eu não tinha uma divisão muito nítida entre as artes. E, na verdade, estudando, tu vê que alguém, em algum momento da história, dividiu, né? Atuação, música, dança, artes visuais, é tudo junto, né? E eu enxergo tudo junto. Quando eu tô fazendo trilha, para mim é muito visual, é muito presente, né? Como antigamente era artes plásticas, né? A arte de plasmar algo no espaço. Aí com a fotografia já mudou para as visuais. Eu percebo isso, assim, que tem essa leitura que vai se intercalando, assim, entre as artes. Então foi um processo muito orgânico, não natural, né? Mas eu digo assim, muito orgânico, um caminho que foi indo. E eu acho que talvez essa última etapa tenha sido essa etapa sonora, né? Essa primeira etapa lá é com que idade, assim? Até que idade tu... Eu nasci no Teatro São Pedro e saí de lá com 4 anos, acho que, e fiquei na escolinha até entrar na faculdade. Pouco antes da faculdade, ou seja, eu tinha uns 15, 14 anos. Pô, Álvaro, então assim, a tua história de início, já comecei na arte, já foi direto, já nasce no Teatro São Pedro, né? Já, dá pra dizer isso, né? É muito estranho, assim, às vezes eu tenho... Parece que é uma história muito distante de mim, né? Mas e às vezes eu até duvido que eu morei lá, mas não adianta, eu morei lá. É lindo, né? É linda essa história, linda. Mas essa questão que tu fala aí desse multiartista, assim, talvez, vamos lá, vou falar a partir do que eu compreendo, assim, às vezes as pessoas tentam nos colocar em caixinhas, né? Inclusive na minha área, porque a tua área é muito maior, né? Mas na minha área, que é o audiovisual, as pessoas nos colocam em caixinhas. Por exemplo, eu sou colocado numa caixinha que eu sou diretor e roteirista. Por vezes eu produzo algumas coisas, mas as pessoas tendem a nos encaixotar, né? Eu me lembro que quando eu fui diretor do Instituto Estadual de Cinema, quando eu saí demorou um tempo, Álvaro, para as pessoas entenderem que eu estava de volta dirigindo, porque eu estava na caixinha institucional. Eu tinha ido trabalhar no governo do estado, aliás, no período do Paulo Weiner, que é nosso colega de Adjuntos Podcast, fomos colegas ali na Casa de Cultura Mário Quintana. Tu já te viu em alguma vez encaixotado em alguma caixinha, ou tu nunca permitiu que te encaixotasse em nada, assim, te colocar em nada? É só ator, é só compositor de trilha, é só cinema, é só teatro? Eu sinto sempre várias caixas, né? Aquela caixinha, não pode. Lá, a caixinha pelos anos, então. Não pode fazer propaganda mais porque tá careca. Pois é negro, é gordo, não tá no Physique de Role. Então as caixas a gente carrega, corta, deixa no caminho. Eu não dou muita bola pra isso. Mas eu vejo ainda a surpresa das pessoas vendo que eu trabalho com trilha, né? E também atuo e faço aquela outra coisa. Que na verdade é um pouco de cada coisa. Eu não sou um virtuoso, assim, numa categoria, mas eu gosto de transitar por elas. E no teatro é bacana isso, porque permite esse caminho, né? Eu acho que o único momento de transição foi na pandemia, que a Lizzie Cohen e o Maurício Borges e a Fernanda Kerr, que tem 2 produtoras, né? Eles me chamaram pra apostar na trilha pra cinema. Eu fiquei meio assim, não, mas eu faço pra teatro, eu nem tenho cinema. E eles bancaram essa aposta, até era um momento de fazer um trabalho colaborativo, e eu, vamos tentar fazer então. Então eu comecei a fazer uma coisa que eu achava que era meio estranho, assim, sabe? Me soava meio publicidade, aquela coisa de aprova, não aprova. E eu disse, gente, eu não trabalho assim. Eu participo de todos os ensaios do teatro, desde o início da leitura até o final, então tu tem um diálogo já direto com a direção e a gente pensa junto, não é um trabalho encomendado. Então eu vou experimentar coisas e a gente vai conversando. E pra mim foi muito legal, assim, eles tiveram um comportamento, né, um entendimento, assim, desse processo de criação, porque chegou num outro lugar, assim, e eu achei interessante, mas realmente a minha praia é mais é mais teatro, assim, né? Pois é, bom, o teu currículo aqui de teatro é assim, desde 1997 até agora, 2023, enfim, é extenso, né? Vários prêmios, enfim, diferentes espetáculos. Aqui no Telas Latinas a gente fala, obviamente, sobre cinema. Aí, antes de eu falar de alguns filmes aqui, eu queria te fazer uma pergunta, Álvaro, que é: qual a diferença pra ti? E aí, se tu quiser, eu vou te perguntar enquanto ator, tá?
Mas tu pode, obviamente, ampliar porque tu trabalha em outras áreas. Ou seja, esse gancho que tu acabou de fazer é sensacional, é maravilhoso, né? Tu vem da trilha do teatro e vai fazer uma trilha para cinema. Quer dizer que são coisas diferentes, mas que tu também apresenta um processo novo que é vamos dialogar. Ou seja, porque tu vem porque o teatro é isso, né? Vocês ensaiam juntos o tempo inteiro, juntos e juntas, e vocês vão... É um processo muito coletivo. O cinema é coletivo, no entanto, o cinema são os departamentos. Daqui a pouco eu vou chegar na pergunta lá do ator, né? Mas assim, qual a diferença básica, assim, que tu vê do teatro e do cinema? Fora o dinheiro? Fora o dinheiro, claro. Não, vamos entrar nisso também, Álvaro. Vamos com tudo, porque as possibilidades de te entrevistar são múltiplas. Eu já tava para te trazer umas 3 semanas, não mais, 3 programas eu já tava querendo. A gente já vem se namorando em outros projetos aí faz horas. Uma hora dessa a gente vai ter que emplacar alguma coisa juntos. Mas assim, Álvaro, tu é um cara reconhecido, conhecido, enfim, muito... Então, essa expertise que tu tem de várias áreas, né? Compor, trilha, atuar, ser produtor, te dá uma carga muito grande. Como é que tu vê, assim, a diferença do teatro e cinema fora o dinheiro? Como ator é bem frustrante, assim, porque tu não domina, né? Tu não domina a cena, isso não tem como dominar. Mas o pior disso é tu ter que ficar quieto. Tu diz isso no cinema? No cinema. Tá. Tanto faz, curta, longa, seriado. E esse lugar do ator, assim, ainda mais o ator que é muito propositivo, né? E isso é uma trava, assim, bem difícil. Quando tu tem a confiança do diretor e tu fala direto, sabe? É outra história. Porque vocês daí constroem junto e aí aproxima um pouco do teatro. Mas essa coisa de tu não pode pensar que parte de cenotécnica, na parte de áudio, tu sabe que o microfone ele vai dar problema com aquela roupa, porque é uma roupa que tu já botou numa diária anterior e deu barulho e o microfonista trocou, é outro microfonista e ele botou em outro lugar. Então, esses pisar em ovos, isso te tira da cena, né? Muitas vezes. Então, esses são pequenos problemas que nos frustram bastante, assim. Mas, fora isso, eu acho que falta um trabalho mesmo de desenvolver uma coisa experimental, sabe? De experimentar no cinema. Porque eu vejo que tudo, como tu fala das caixas, né? Parece que tudo tá ali já estabelecido. Só vai mudar um pouco, acho que a tecnologia, né? Essa parte tecnológica mesmo. Mas e essa construção do personagem, né? Aonde fica? Não adianta só ficar lendo o texto, fazendo reuniões de leitura de texto. Isso tá... A gente tá se enganando, na verdade. Sendo curto e grosso, eu vejo que é uma enganação. Tu vai ali, mas ele quer que eu fale daquele jeito, então eu falo daquele jeito, se convencer o diretor e a gente vai rodar, é isso. Mas algumas vezes, talvez não seja uma das três opções que eu achasse a melhor. Mas não depende de mim. O ator de teatro, no palco, com a plateia, é uma coisa. Ele estabelece uma relação direta com a plateia e ele propõe coisas que, se funcionam, o diretor já entende na hora. Ou sabe que não tem esse domínio sobre a atuação. É algo além, entendeu? Então, a gente tem no teatro, a gente tem fora os ensaios, na estreia, com o público, é que a gente vai ver em que lugar tá esse trabalho, né? E pra onde ele pode ir. Pode ver que uma peça a gente não para de mexer nunca. Já um filme não tem como. Por mais que tu vá fazendo a montagem, vamos cortar a cena aqui, mas é um processo que a gente tá fora. Sim. Eu digo como ator, né? Claro. Sim. A não ser que no caso, como eu te falei, com a Lise, com o Mal, é um processo já que a gente tem um pouco de liberdade até pra invadir a área do outro. Que no cinema é assim, pisando em ovos, né? Então, principalmente porque a gente não conhece a equipe, a gente não tem essa intimidade, né? Porque se formam, queira ou não, se formam uns núcleos no cinema. Tu vai chamar as pessoas mais próximas de ti, sabe? As que tu sabe que não vai dar barraco, os profissionais que são aqueles fera mesmo, que tu tem 3 ou 4 na manga, que tu gosta de trabalhar, tu vai chamar, tu forma uma equipe de confiança. No teatro a gente tenta também se cercar disso, né? De pessoas que tu admire o trabalho e também tenha confiança. Só que o convívio é muito mais intenso e permanente. Eu sei que vocês têm um grupo, né, que se reunia muito, o Nelson falava muito, o Léo e Nelson. Sim, era o Léo, o Boca, o Verza. Isso, o Juan Quintans, do áudio. Eu fui 1 ou 2 vezes, porque eu tinha uma relação muito forte com o Léo e com o Verza, né? Isso. E com o Nelson também, porque a gente se aproximou, com o Nelson Diniz, nós estamos falando aqui, às vezes eu esqueço que tem que localizar o público, porque dirigiu o Nelson em 3 séries, e agora quero ver se a gente consegue aí emplacar um longa, porque eu acho que o Nelson é um ator, assim, que faz horas que
E eu sempre digo pra ele, assim, o Nelson é um cara que, pra mim, tem que protagonizar um longa, entendeu? Faz muito tempo que ele nos dá muitos bons papéis e tá na hora de ele ter um grande papel, tipo, mas protagonista de um longa, né? Mas fechado o nosso colchete aí, nosso parênteses. Álvaro, é interessante isso que tu fala, porque o cinema realmente, no cinema, eu falava isso com a Paula Souza quando ela esteve aqui, a atriz, e perguntei isso pra Paula. Disse, Paula, como é que é pra vocês quando vocês estão esperando lá, né? E ela brincava, cara, só a gente tá, né? Às vezes tá lá na maquiagem, depois vai pro figurino, ou ao contrário, figurino, maquia, e aí vai lá pra onde, né? No meu caso, onde eu tô lá esperando pra dirigir. E muitas vezes, Álvaro, tem duas situações, né? Tem aquela situação em que tu é o diretor, o produtor e o criador, seja um longa, um curta, uma série, tu domina tudo no sentido que tu sabe aquilo que tu quer, mas dependendo do tamanho do projeto, o próprio projeto te impõe que tu tem que criar esses departamentos e quando tu vê, tu também tá ali cumprindo aquelas 12 horas pra conseguir cumprir aquelas páginas daquele dia de roteiro. Tem outras vezes que tu consegue fazer esse processo mais... Eu, como diretor, eu consegui me realizar muitas vezes fazendo esse processo que tu diz, que é uma troca constante. Mais recentemente eu fiz isso, falando em ficção, com o Clemente Viscaíno e com o Sirmar Antunes. Dois queridos, mas dois caras que vinham com uma bagagem muito grande, que foi num curta o Grito, que é um curta assim que ali a gente pôde trocar, porque eu sabia muito deles, de conversas, inclusive muitas conversas informais fora de ambientes de gravação, de filmagem, e a gente pôde trocar muito e eles me entregarem muito do que eu queria, dos seus universos particulares, mas que eles entregaram para os personagens, e eu pude pedir isso para eles. Então acho que isso também é uma relação de afeto, de confiança, mas é uma relação que passa também pelos tempos. Cada filme, cada projeto tem seu tempo. Passa pela produção, passa do que estão te pedindo. Às vezes o diretor... Eu tô fazendo aqui esse diálogo, é importante também esse desabafo. Às vezes o diretor recebe também um projeto sob encomenda e tu tem que entregar às vezes em 15 diários aquele projeto. E muitas vezes falta pra gente também um maior trabalho com vocês, no caso, atores, atrizes. Falta tempo, às vezes, pra ter isso que a gente tá fazendo aqui, eu e tu, que seria uma conversa muito legal antes de um set, por exemplo. O que tu pensa sobre essa cena, né? E às vezes não dá tempo. Às vezes é a leitura, 2 ou 3 ensaios e vamos rodar. E isso é bem complicado. Porque a gente nota no rosto, às vezes, do ator, da atriz, certamente a gente nota, assim, objetivamente, quando tu vai lá dar teu texto e sai fora, ou quando tu vai lá e tu vê isso, que a pessoa às vezes tá ali a fim de um pouco mais, né? Ela quer mais. E às vezes tu tem 3, 4 takes, né? E aí aqueles planos decupados e quando tu vê... Eu acho que falta, assim, esse diálogo, eu concordo contigo, assim, acho que falta mais do orgânico. Pois é, isso... Eu falo isso porque eu já vivi isso também em alguns processos de gravação, né? E foi muito legal. Eu acho que o primeiro filme que o Nelson dirigiu foi A Domicílio, era um projeto dele pro FUNPROARTE. Sim. Nós ensaiamos ele todo como teatro. Só que era uma cadeira e eu e o Julinho ensaiando naquela cadeira na Casa de Cultura Mário Quintana, passando a cena como se fosse montar uma peça. E foi muito engraçado porque a assistente dele até era Cristiane, putz, agora que esqueci o nome dela, ela é cineasta, diretora. A Cris Oliveira. Isso, Cris Oliveira. Ela era assistente do Nelson. Isso. E às vezes ela ficava apavorada, mas eles estão desconcentrados, porque a gente saía. Nós fomos gravar nós tínhamos 3 diárias. A gente só foi conhecer o cenário no dia da gravação. A gente olhou assim, tem um sofá ali, pronto, deu. A gente foi pro camarim falar, sei lá, do Grêmio, do Inter, não sei, eu e o Júlio Andrade. A gente falou, e ela apavorada, mas eles não vão pesquisar, eles não vão experimentar. E o Nelson, não, ele já sabe o que tem que fazer. Bom, na hora da gravação, eu nunca tinha comido uma pizza ao vivo, né? Esse é o maior problema que vai ter. E comecei a xingar o Julinho, botei um pedaço de pizza na boca, cuspi, xingando o Julinho, ele explodiu e eu explodi junto, o pedaço da pizza da minha mão voou, deu um silêncio, cara, e picou na minha cabeça e foi pro chão. E eu e o Julinho ficamos olhando assim e continuamos, porque ninguém se corta. Eu acho que o último curta que eu gravei que era de filme. O Boca era o diretor de fotografia. Então tinha aquela coisa assim, o dinheiro rolando ali, né? Era 35? 35. 35 minutos. Não era 16, não. Eu acho que foi o último filme, então era o tempo. E foram 2 takes, acho eu. E o que foi valeu foi esse do erro. Porque foi um presente, né? Às vezes a gente diz que no teatro a gente diz que o erro é um presente para o ator. E realmente porque a gente tem que trabalhar esse erro e gerar uma outra coisa. E foi muito bacana, porque a gente já vinha de um ensaio que os personagens estavam construídos. Onde quer que eles nos colocassem, a gente faria a cena. Qualquer lugar que ele colocasse a gente faria a cena. Já estava construído, a gente tinha margem para improvisação, para esse jogo, que foi muito bacana. Então foi um curto assim que eu vi, é possível. Claro,
claro, com dinheiro apertado pra caramba. Foi uma coisa assim, mas eu disse, tá, tudo bem, é possível fazer esse tipo de coisa. Falando em curtas, vamos dar uma passada aqui pro nosso público aqui. Eu quero ler alguns dos curtas que depois para ir pros longas, para fazer mais uma pergunta. Alguns dos curtas que o Álvaro aqui trabalhou. Vamos ver se tu lembra aqui, ó. A Noite do Senhor Lanan, com a direção da Flavinha Seligman. Lanari, isso. Tirei o óculos aqui e tentei ampliar a tela. O público não tá vendo, mas eu tô com o computador aqui na minha frente. A Noite do Senhor Lanari. A Noite do Senhor Lanari. Depois A Domicílio, que tu tava falando agora. Fogo, Quiropterofobia. Isso. Esperando Cecília. Esse do Fernando Mantelli eu vi, o Quiropterofobia, muito legal, muito legal. Esperando Cecília também. O Rufus, Sopa Noir, Era Uma Vez Uma Princesa, A Avó da Menina, A Mãe da Menina, Maria, A Cheiro, O Devir, Quem Eu Sou, A Um Gole da Eternidade. Esse é muito especial. Esse é muito especial. E da Camila de Moraes, que, nossa, é uma querida que tu atuou e tu fizeste a trilha, né? Eu não fiquei lendo aqui o que tu fez em cada um, porque eu tô mais... E Chic Choque, né? Também da Camila de Moraes. Isso. Aí tu fez a trilha. Isso, faltou Eles, que é a direção do Roberto Burd. O Beto Burd? Isso. Grande Betinho Burd. E O Olhar do Artista Não Descansa, que é a direção do Carpeta, o filme do Nelson. Do Nelson, que é lindo. Esse é lindo também, é lindo, lindo, lindo. Alguns tiveram num festival que eu tenho o privilégio de dirigir lá na minha cidade natal, Álvaro, que é o Santa Maria Vídeo Cinema. Seguidamente, vocês estão lá, né? Tu tá sempre na tela lá. O do Ventinho. Longas metragens, então. Assim, o Álvaro participou, então, do Neto Perde a Sua Alma, Houve Uma Vez Dois Verões. O Neto Perde a Sua Alma do Tabajara Ruas e do Beto Souza. Houve Uma Vez Dois Verões, do Jorge Furtado. Meu Tio Matou um Cara, também do Jorge Furtado. O Neto e o Domador de Cavalos, do Tabajara Ruas, onde tu atuou, mas tu também fez a pesquisa sonora. Porto dos Mortos, do David Oliveira. Ainda Somos os Mesmos, do Paulo Nascimento. Chef Jack, o Cozinheiro Aventureiro, do Guilherme Fiuza, Zenha, né? E o Espiral, agora, que tá ainda do querido amigo Leonardo Peixoto, foi rodado lá em Novo Hamburgo, ainda tá sendo montado. Qual a diferença do longa pro curta, além do orçamento? Tu acha que o ator consciente ou inconscientemente, tu acha que o ator se prepara mais, a atriz, pra um longa ou pra um curta, ou é a mesma coisa pra vocês? Do meu ponto de vista, é a mesma coisa. Ótimo. É a mesma coisa. Claro, o que muda é o teu envolvimento com o projeto, né? Eu tive a oportunidade de passar por exemplo, 45 diárias num seriado, em 2 seriados, né? O Fora de Quadro e o Inimigo Interno, que na verdade era Lu em Câncer, antes mudou o nome, agora para Inimigo Interno, que é da Lizzie Cohen e do Frederico Pinto. Tá ainda em suspenso, né? Ainda vai ser lançado. Então eu pude experimentar muitas coisas. Hoje eu não faria nada daquilo que eu fiz. Teria muito mais maturidade para fazer o Inimigo Interno. E isso não adianta, é o tempo. A gente precisa de rodagem, a gente precisa entender o olhar da câmera, entender a cabeça do diretor, entender muito mais coisas do que a gente está acostumado e coisas diferentes do que a gente está acostumado no teatro. Aí que eu acho que é o pulo do gato. Tu consegue te perceber e aí sim estabelecer uma contracenação não só com o teu colega, mas também com o espectador, que no caso é a câmera. O Maurício me ajudou muito, assim. Maurício Borges Medeiros, diretor de fotografia. Ele dava muito toque técnico que o ator precisa entender, sabe? De quadro. É muito, muito, muito legal. Então você tá ali te esgualepando em cena e eles estão com foco no teu pé. Sim, tu sabe que então, isso é fundamental. Então tem pequenas coisas que tu vai pegando com o tempo mesmo. Álvaro, tu falou numa coisa assim, tu sabe que às vezes tem atores que perguntam pra gente assim, que plano tá, que quadro tá? Porque às vezes é isso que tu fala, às vezes, porque como, né, numa decupagem muito geral, né, a gente começa sempre num plano geral, aí vai pro médio, vai pro conjunto, pros médios, depois plano contra plano, e às vezes o ator fica esperando a hora que vai ser o texto dele quando ele tá no plano fechado, né? Então, o plano geral quase que serve como um grande, vamos preparando, afinando, e ele sabe que essa intenção dramática ele vai dar no quadro mais fechado, né? É meio que uma decupagem, meio que um código que tem entre diretor, a atriz e o ator. Deixa eu fechar aqui com os teus seriados pra gente ir encaminhando pro final, que eu quero chamar as séries que tu trabalhaste, então. O Fora de Quadro, falou agora há pouco, o Horizonte B, Werner e os Mortos, Caixa Preta, Inimigo Interno, Necrópolis, A Bênção, O Complexo e Centro Liberdade. Nas séries, pra ti também mesma coisa, preparação, tudo igual, tudo a mesma coisa. Longas, curtas, tu te prepara da mesma forma. Tem essa liberdade, por exemplo, nas séries de dizer, olha, eu acho que isso aqui poderia ser assim, poderia ser assado. Eu acho que vocês estão colocando esse termo aqui, tá redundante.
Perfeito. vocês estão explicando de maneira errada, e eu acho que só aquela imagem já fala o contexto da coisa. Tipo isso, assim. Mas mas às vezes dá um certo conflito, mas é o papel do ator, né? Mas eu acho que cada vez mais... Tem que se apropriar, né? Eu acho que cada vez mais diretoras e diretores estão se abrindo para isso, né, Álvaro? Até porque eu acho que quem não se abrir para ouvir, né, tá fadado a... Comigo é 2 vezes, assim. Eu proponho, a pessoa diz, não, eu quero que tu faça isso, pronto, faço. Não tem problema. Talvez fique melhor também, porque posso estar equivocado, é óbvio. Eu pensei uma coisa, eu tenho que externar. Se aquilo que eu falei, não, acho que não, tá, beleza, vamos seguir. Opções é que não... O ator é bacana isso, tu tem várias opções. E quem tem que escolher é o diretor. Mas tu tem que propor. Isso não te impede de propor. E às vezes eu fico me coçando assim, eu acho que poderia fazer isso aqui. Daí eu vou lá e falo no ouvido. É que eu acho então que pro diretor, Álvaro, assim, é genial essa consultoria que vocês dão no set, que eu uso esse termo, assim, de consultoria, porque não deixa de ser assim, vocês estão ali indicando pra gente algo que, às vezes, tu tá num monitor, o diretor tá num monitor e tu não tá vendo um universo que, às vezes, tu tá lá e, organicamente, eu tô te vendo enquadrado, né, num plano, e tô vendo o fundo, tô vendo a arte, não sei o quê, mas tu tá lá e, às vezes, tu tá passando o texto com a atriz ou o ator que tá contracenando contigo e tu tá vendo algo que, às vezes, a gente não vê na tela. E quando a gente chega lá pra ensaiar mais próximo, tu diz assim, cara, olha só, eu tô pensando que isso aqui poderia ser assim. E, às vezes, tu dá a solução daquilo que muitas vezes eu tô lá no monitor com aquilo encalacrado, sem saber, e tu tá com a opção. Então, eu acho que cada vez mais esse diálogo, ele é necessário. Inclusive no texto, né? Às vezes troca uma palavra pela outra, uma frase inteira por um suspiro, por um gesto. Às vezes é isso. Não preciso falar isso, já tô vivenciando isso, para que externar? Fica ilustrativo demais. Então, isso sim é um trabalho que tu faz antes. E tanto faz se é série, curta ou longa. Isso é uma coisa muito legal que eu acho, ó, porque às vezes vocês dizem assim pra gente assim, cara, mas num olhar eu digo isso aí, tá? E é exatamente porque pra quem vem né, no teatro, às vezes tu tem que... Né, a expressão é muito maior porque às vezes tu tem, né, te comunicar com a pessoa que tá na última fileira lá, né? Então, óbvio que é a tua expressão. Mas no cinema, às vezes, o teu olho mexeu, o plano tá fechado, no plano de detalhe do teu olho tu já disse tudo, né? Isso é muito forte, isso é uma coisa que... Então, Álvaro, eu queria, pra gente encerrar e eu gabaritar aqui as minhas perguntas, a questão assim, como é que tu vê a atuação de atores e atrizes negros e negras? Como é que tá esse espaço? Ele se amplia? Existe preconceito? Não existe preconceito? Como é que tu vê essa questão hoje? E aí vamos ampliar assim, como é que tu vê a questão para diretores negros e negras? Bom, eu tive uma grande, eu digo infeliz e grata surpresa quando eu fui convidado para fazer o Centro Liberdade, seriado, porque eu entrei, a primeira vez que eu vejo uma equipe predominantemente negra, em vários lugares, né? Direção da Lívia Ruas, do Bruno Carvalho e do Cleverton Borges? Isso mesmo. Então tinha a maquiadora negra, tinha o diretor negro, a produtora negra, vários atores que teve foi uma decisão. O que a gente precisa é que os cineastas tomem a decisão. Perfeito. Na pré-produção, eles têm que já tomar essa decisão. Mais mulheres, em lugares que não são muito usuais, como por exemplo no som, né? Eu conheço pouquíssimas operadoras de som, pouquíssimas criadoras de trilha. Agora que eu tô vendo mais algumas, quer dizer, conhecendo um pouquinho mais, né? Mas é tudo uma questão de poder e decisão. Porque, por exemplo, as televisões agora estão incluindo, mas não é de graça, é porque é obrigado. Porque tem uma lei, tem uma questão de ações afirmativas. Pois cumpram. Vocês têm que cumprir. É simples. Em cada trabalho que eu faço, eu penso, mas aqui podia ter uma mulher negra, né? Por que essa mulher não pode ser negra? E fico enchendo o saco. Porque às vezes parece que é uma encheção de saco, mas não é. Eu tenho que fazer esse papel. Claro. Porque eu vejo ao meu redor, com certeza, que é predominantemente branco, que isso escapa. Pois é. Pois é, mas aí já foi, né? Eu estou aqui também para isso. Vocês me chamaram agora, escutem, né? Muito bom, muito bom. Álvaro, muito obrigado aí pela nossa entrevista. Passa rápido, quando a gente vê, passa, mas assim, espero que tu volte aqui no programa, tu passe a ser mais um na nossa família juntos aí. E obrigado. Vou compartilhar muito. Pô, que legal. Então, obrigado pela tua presença e vamos que vamos. E vamos ver se a gente se cruza aí agora no cinema e vamos ver se a gente faz alguma coisa juntos aí. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, Álvaro. Adjuntos, a gente pode mais.